Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Reflexões em mais uma edição. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV, TV Quirimurê. E hoje a edição do programa é super especial. Ao meu lado, o repórter José Raimundo, essa grande figura, essa grande enciclopédia, né, da reportagem. Que Zé, isso, Maico? satisfação tê-lo aqui em nosso programa, viu? Muito bem-vindo. Quero ouvir um pouco dele, saber como é que ele começou. Zé, conta um pouco da sua história. Ei, Maico, prazer é meu amigo. Que honra. E parabéns aí pelo programa, parabéns pelo projeto. Mandar um abraço aí para os amigos que estão acompanhando aí a TV Quirimurê, que esse projeto tão bonito, tão Muito lindo. Vitorioso, né? Verdade. E pelo seu trabalho também, parabéns, viu Eu Maico? estou começando agora, Não, tenho mas, que confessar, viu? Imagina, já parece que tem uma estrada longa percorrida aí, né? Esse cara é ótimo, gente. Bom, Zé Raimundo, como é que você gosta de ser chamado? José Raimundo? Zé Raimundo. Zé Raimundo. Zé Raimundo. Zé Raimundo. Zé Raimundo. Zé, não tem problema nenhum. Zé Raimundo. A sua voz é impactante, Zé Raimundo. Eu acompanhei muitas reportagens suas e, assim, por muitas vezes assisti a alguns programas porque eu sabia que teria uma reportagem e que você estaria narrando ali. Muito bom isso. Mas conta, como é que o socialista, porque você é formado em sociologia, né? É. Como é que você fez essa transformação de sociologia para comunicação? Ô, Michael, foi por acaso, na verdade. Sim. Assim, a televisão foi muito por acaso, né? A comunicação já era uma coisa que vinha muito perseguindo a minha história, né? E eu perseguindo também esse objetivo. Porque eu vinha do rádio, né? Na verdade, eu comecei no alto-falante, né? Na minha cidade, Riachão do Jacuípe. E eu fazia um programa de alto-falante lá na cidade, depois evoluí para o rádio, em Feira de Santana. Aqui eu tive uma passagem, e a televisão foi muito por acaso, né? Eu sou fruto daquele período final, né? Da falência mesmo da Rede Tupi, do condomínio de Assis Chateaubriand, né? Que aqui na Bahia eram três órgãos, três veículos de comunicação, né? A TV Itapuã, que era da Rede Tupi. Hoje TV Record? Hoje TV Record, a Rádio Sociedade, que continua ainda, né? E na época tinha o Diário do Comércio, o Diário de Notícias. Sim. Você não deve ter alcançado, porque o Diário de Notícias já acabou há muito tempo, né? E eu fiz um teste para a Rádio Sociedade, para ser noticiarista. Eu gostava de escrever e de ler notícias, né? Eu fiz um teste para locutor noticiarista, mas não tinha vaga na época. E aí o diretor da rádio me recomendou assim, olha, passa aqui de vez em quando, não quero lhe perder de vista, vem aqui, porque de repente pode surgir uma vaga e eu tento te encaixar. E aí foi numa dessas minhas idas à redação da Rádio Sociedade que num belo dia o diretor da TV Itapuã, Milton Collen, diretor de jornalismo da TV Itapuã, da Rede Tupi, chegou na redação da rádio meio desesperado, assim, Fernando, me socorra aí porque só tinha um repórter na TV Itapuã. O repórter ficou doente e eu preciso de alguém que saia para fazer reportagem de hoje para o jornal, senão não vou ter reportagem no jornal. E o Fernando falou assim, olha, eu não tenho ninguém aqui. Tem esse rapaz aí que fez um teste conosco, né? Você que sabe. Aí ele olhou assim para mim assim, e aí? Vai encarar? Eu assim, rapaz, o risco é seu, né? Se você tiver coragem. E foi assim. Mas você queria? Eu queria, mas assim, naquele momento, eu queria, claro, eu não esperava que acontecesse aquilo, né? Para mim, o rádio já era uma coisa, sabe? Que ele projetava. Legal. Mas a televisão não passava por minha cabeça, né? Eu jamais... Até aquele dia, nunca tinha visto uma câmera na minha frente. Sim. E me lembro que fui fazer umas matérias. A primeira pauta era o fechamento de açougues ali no Largo 2 de Julho. A Sunab estava fechando uma série de açougues e eu fui lá acompanhar isso. E eles puseram tudo no ar. No dia seguinte, o repórter continuou doente, eu continuei substituindo ele. E assim foi.
fui aprendendo, fui vendo com as pessoas mais experientes e me apaixonei pela televisão. Você né? narrou futebol, não é isso? Eu fui repórter de pista, né? Sim. Eu fui repórter de pista. Narrei futebol na minha cidade. É uma história... Eu narrei futebol no alto-falante. Sim. Porque era assim, era uma rural... Você não deve ter conhecido, você é muito jovem, né? Uma rural Willis, né? E eram duas bocas de alto-falante, uma na frente, outra atrás. E como eu organizava com um colega meu no banco, né, do Baneb, eu trabalhava no Baneb, nós organizávamos um campeonato de futebol. Né? Eu sempre fui muito ligado ao futebol. E no dia dos jogos, a rural com os dois alto-falantes, né, ia para o estádio. Sim. E eu ficava narrando o jogo, todo mundo vendo o jogo que a rural estava transmitindo ali para eles próprios, né? Para aquela torcida, para aquela comunidade ali do futebol. E no intervalo era interessante que os jogadores corriam para a rural, para me dar entrevista. Era simpatia do cara, né? Aí depois eu Carisma. fiz reportagem de pista, mas enveredei por outros caminhos, né? Não foi pelo esporte, não foi pelo futebol, não. Você deve ter alcançado o período da ditadura militar, não é isso? Alcancei. Como é que você fazia Olha, época? Era um período muito difícil para todo mundo, viu, Maico? Porque as limitações, né? Sim. Você deve imaginar, eram muitas, a dificuldade nas coberturas era imensa. Quando eu era escalado para cobrir o presidente da República, por exemplo, da República não, né? Era o general, né? Era muito difícil a gente cobrir, né? Eu me lembro, eu acompanhei algumas viagens do ex-presidente Figueiredo. Sim. E era uma segurança terrível, né? A gente não podia encostar. Uma vez, me lembro que tentei fazer uma pergunta meio à distância e levei um pescoção aqui. Chega para lá. Um chega para lá e arrancaram o meu crachá, me eliminaram da relação de repórteres que poderiam continuar cobrindo o presidente a partir daquele momento. Então era muito difícil a gente trabalhar, né, na ditadura militar. Né? Eles eram muito rigorosos, não permitiam que os profissionais se aproximassem do presidente, era uma coisa complicada. Mas eles tinham acesso à pauta? Não, a pauta, o entendimento da pauta, quer dizer, eu não sei qual era o processo, eu recebia a pauta. Sim. Eu não participava da elaboração da pauta, da discussão da pauta, porque era uma outra turma que entrava em cena e, além do mais, naquele período eu estava muito novo ainda, muito verde, né, na cobertura, no jornalismo. Eu já recebia a pauta pronta. Imagino que havia também a dificuldade, né, que todo mundo enfrentou, né, o que podia, o que não podia, o que era censurado, o que não era, essas coisas todas existiam, né, infelizmente. Mas sobrevivi, né? Foi um começo interessante que você teve, né? E passando pela Tupi e tal, eu estava assistindo outro dia uma entrevista sua e você chegou a comentar que o pagamento era de forma arcaica, era uma troca. Como é que é isso? Olha só, a Rede Tupi estava falindo mesmo, né? Era um momento muito difícil, os equipamentos já estavam numa fase de desgaste muito grande, né? Sim. Então, em termos de equipamento, era uma emissora também meio sucateada, né? E a gente fazia o que podia. Agora, uma coisa que eu acho interessante, no meu caso, pelo menos, assim, eu acho que esse caos me ajudou, né? Eu aprendi muito com o caos tecnológico, eu estou falando. Né? A dificuldade de sair para trabalhar, a câmera às vezes não tinha imagem, quando tinha imagem faltava áudio, entendeu? Era uma coisa complicada, até ajustar tudo e fazer a matéria não era muito fácil. E evidentemente que
o faturamento da emissora sofria muito, né, também. Sim. No fim do mês, como eu trabalhava no Baneb, não dependia da televisão, eu era caixa do banco, eu queria muito aprender, né, estava ali para isso e fazia com prazer, né, porque gostava mesmo. No fim do mês, eles faziam permuta no comércio, né? No fim do mês eu cheguei a receber rádio, relógio. Né? Como forma de pagamento? Como forma de pagamento, né? Não só eu, muitos colegas meus também. Mas no meu caso, assim, como eu não dependia, né, da televisão, fazia mesmo porque gostava, né, porque queria aprender, eu conseguia manter a família, porque quem me sustentava, na verdade, era o Baneb, eu era caixa do Banco do Estado. Né? Interessante essa história, você era funcionário público. Eu era caixa do Banco do Estado, concursado, entendeu? Eu trabalhei em todas as agências do Baneb aqui em Salvador, trabalhei no interior, na minha cidade, trabalhei em Xique-Xique, foi onde eu comecei, em 75, né? Sou velho, né, Michael? Estou ficando... mas era o que me mantinha, na verdade. E a televisão, né, fazia permutas, né, no comércio, trocava anúncios por objetos mesmo, eletrodomésticos. Mas era uma especificidade desta TV que você trabalhou ou era comum a todos da Não, não, era a dificuldade do momento, era o momento da Rede Tupi, era o momento de falência mesmo, sabe? Era o fim da Rede Tupi. Eu estava mais ou menos programado até que chegou o comprador, que foi o Pedro Irujo, né? O espanhol. Comprou, aí as coisas mudaram. E eu continuei por algum tempo na TV Itapuã. Depois fui convidado para a TV Aratu. E a TV Aratu, naquele período, era afiliada da Globo, né? Ela transmitia a programação da Globo. E eu fui para lá. E foi lá que começou a minha história mesmo com a TV Globo. Né? E a partir da TV Aratu foi o Hermano Henning. A gente fez uma amizade boa e Hermano foi quem intermediou esse convite para a TV Aratu. Mas foi isso. E aí as portas se abriam. Assim, eu não, confesso que eu não imaginava, né, chegar, mas uma vez lá, eu passei a me dedicar, né? Eu trabalhava no banco, eu trabalhava na televisão, era assim, eu tinha um expediente aí de 12 horas, 13 horas de trabalho, entendeu? Mas aí chegou um momento que eu me dediquei só à televisão, foi quando eu passei a ser credenciado para as matérias do Jornal Nacional, que era um funil apertado naquela época, né? Mas aí, a partir do momento em que eu fui credenciado a fazer matérias para o Jornal Nacional, aqui na TV Aratu, aí eu tive que deixar o banco e me dedicar apenas à televisão. Coisa boa. Gente, eu tenho que aproveitar a presença de José Raimundo aqui. Ele não sabe, mas assim, a gente sempre pensa o que a gente vai levar para você. E quando a gente estava escrevendo esse programa, que está passando aqui hoje, eu pensei em caminhos da reportagem, porque ele é uma figura. Eu não conheço um repórter que conte a história, que narre um fato, como José Raimundo narra. E isso nos prende a TV, nos prende a imagem. É uma forma diferente de contar. E eu queria ouvir dele, porque a gente tem muita gente chegando no mercado agora, e assim, eu vejo que perdeu muito a qualidade na hora de contar a história, até mesmo na hora de você transferir a imagem ali. Eu sou fã da Rede Globo, e sou fã da Rede Globo não pelo que dizem por aí, eu sou fã da Rede Globo pela variedade de conteúdo e por essa troca que a Globo faz com tanta qualidade. Mas é verdade. E isso é muito bom, independente de qualquer coisa que se fale da Rede Globo, eu acho que a gente julga muito, mas o país da gente, durante muitos anos, teve orgulho dessa emissora que me representou e eu acho que representou a todos, é bom lembrar isso. E você traz muito isso. E assim, eu queria perguntar para você, José Raimundo, eu perguntei antes, como é que foi essa transferência do social
para o repórter. Como é que você começou a ver as reportagens a partir daí? Como é que você começou a criar? Ô, Michael, eu penso assim, eu penso e ajo assim. Eu acho que tudo se resume numa palavrinha, sabe? Que é mágica e abre portas, entendeu? Que é a simplicidade. Isso. Eu acho que quando a gente põe em prática, e eu sou, assim, não é que que eu persiga isso no sentido de querer abrir as portas, eu sou assim mesmo, sabe? Eu costumo dizer que eu sou meio bicho do mato, né? Eu sou repórter catingueiro. E a melhor forma da gente contar a história é buscar isso, é buscar, sabe, nas pessoas simples, né? O que ela tem dentro dela, né? Se você conseguir revelar a alma dessas pessoas, né, do seu entrevistado, do seu personagem, você está fazendo uma grande reportagem, está contando uma grande história, né? Porque é isso que faz a diferença, né? É sair do óbvio. Claro. Porque o óbvio todo mundo já está cansado de ver, né? Isso. Então o desafio é esse, é você ajudar as pessoas que estão assistindo a televisão a interpretar o que a imagem está muitas vezes mostrando e as pessoas não estão vendo. Sim, entendeu? Então, assim, descrever a imagem, aquilo que a câmera já está mostrando, aquilo é uma redundância, na verdade. O desafio é você... Porque você já faz uma leitura, né, da imagem. O desafio é você mostrar para as pessoas o que a imagem sugere e que você provavelmente não esteja vendo. Né? Esse exercício eu sempre fiz, né? Eu sempre busquei para facilitar o meu trabalho. Não é que não tem nada, não tem mistério, não tem se colocar também no mesmo nível da pessoa, porque a câmera já inibe muito, né? O microfone inibe muito. Então, se você chega para contar uma história, né? E você para contar uma boa história você precisa das pessoas, você tem que ter bons personagens, né? Não há boa reportagem sem bons personagens. Né? E você depende delas, depende desses personagens. E para isso você precisa se colocar no mesmo nível, sabe? Conquistar uma conversa antes é muito importante. Né? É muito importante, até para você tentar deixar as pessoas mais relaxadas e tal. E a partir daí, se mostrar como você é. Né? A pessoa simples que você é. Até porque eu acho que o repórter de televisão, principalmente, ele é um interlocutor, né? Ele é um coadjuvante. Né? Você pensar que o repórter é a estrela da matéria, a matéria vai ficar, sabe, uma coisa meio óbvia. Né? Você chegou em um ponto que eu queria tocar, né? Quem vem primeiro, o repórter ou a matéria? O repórter ou a reportagem? O assunto, amigo, a notícia, a matéria, ela é muito mais importante do que qualquer assim, só é tão importante quanto a matéria é o personagem. Né? Eu acho que não dá para sobreviver sem ele. Né? Mas o repórter é um fio condutor. Ele vai ali, sabe, alinhavando, contando aquela história, puxando, sabe, chamando a atenção, alguns detalhes. E isso é um trabalho que você precisa, que o repórter precisa ter em mente, que ele precisa avançar um pouco. Ele não tem que continuar, sabe, que permanecer naquele lugar comum que muitas vezes a pauta lhe leva. Né? A pauta ela é uma sugestão para mim. Eu penso que você recebe uma pauta para trabalhar, assim, mas a pessoa que fez a pauta está na redação. Uma coisa está na redação, a outra coisa está na rua, está no mato. Né? E é lá que a redação não enxerga o que está acontecendo lá. E se você não tiver, sabe, a capacidade de identificar, de ver notícias, sabe, diferente do que a pauta lhe sugere, por onde você anda, eu acho que você deixa de contar uma boa história, deixa de ser um bom jornalista. É assim que eu penso. É isso aí, pessoal. Nós vamos fazer um breve intervalo, 30 segundos, e a gente já volta. Olá, pessoal, tudo bem?
Bem-vindo de volta, esse é o programa Reflexões. O programa Reflexões é uma produção independente do site nordeste9identidade.com. É exibido todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimure. Ao meu lado, o repórter José Raimundo, essa pessoa fantástica, de um carisma maravilhoso, que está conversando aqui um pouco com a gente e nós escolhemos o tema, os caminhos da reportagem, para que ele possa passar para você, telespectador, e para quem está começando agora a carreira de repórter, por onde começar, o que escolher, pauta e etc. Vou voltar aqui com ele. José Raimundo, a gente já conversou bastante que é preciso ter simplicidade, humildade para você achar a matéria. Mas como dar um furo de reportagem? Olha, é você buscar o que não está na internet. que o Google ainda não disse, né? E para isso você tem que cultivar uma coisa que é muito importante, né? Que infelizmente hoje não é que esteja sendo deixado de lado, mas as pessoas não se preocupam com isso. Eu não estou dizendo, não estou generalizando, mas sim, isso acontece, né, com uma certa frequência, até por conta mesmo do Google, né, que é o grande produtor. Eu acho que tem uma coisa que faz toda a diferença na reportagem. Uma sim, boa agenda, fontes próprias. Sim. Então, assim, o furo de reportagem, ele nasce desses contatos que você tem, não é? Das pessoas com as quais você se relaciona profissionalmente, sabe? As pessoas que têm informações exclusivas que possam lhe passar. Sim. Sabe? É assim que nasce o furo de reportagem, né? É você ter esses contatos e cultivar, né, com frequência, sabe, a conversa com essas fontes, né? Fonte é uma coisa importante. Não adianta você ficar dizendo assim, olha, eu vou contar uma bela de uma história e está aqui a minha pauta, eu vou trilhar esse caminho aqui e vou fazer uma grande reportagem. Se você não tiver fonte, meu amigo, eu acho que o caminho fica mais difícil, é mais tortuoso, né? Uhum. Porque esse lado da reportagem, que muita gente despreza, entendeu? É o que vai lhe dar a diferença, que vai fazer a diferença na sua reportagem, eu acho. E, portanto, assim, cultivar as fontes, ter uma boa agenda, sabe, de contatos e exercitar isso. Para mim, esse é o caminho. Não tem segredo, não. Porque todos ficam se perguntando como foi que o Zé Raimundo se tornou âncora do Jornal Nacional, do Globo Repórter, algumas matérias exclusivas. E como eu investigo, né? Eu tive que fazer uma investigação minuciosa para poder bater esse papo aqui hoje com você. Fala um pouco do peixe lá, do rio, vários peixes mortos. Então, aí foi bem no começo da minha carreira, né? Foi quando eu comecei a entrar no Jornal Nacional. Isso. E aí que tem um pouco da história que a gente estava falando, né? Das fontes, de você circular, de procurar, sabe, avançar naquela notícia, né? E não ficar apenas no óbvio. Houve um acidente ecológico no Rio São Francisco e morreram peixes assim, de surubins de 50 quilos, sabe? Era uma coisa assim. A imagem era uma imagem terrível, né? Porque os peixes estavam boiando e tal. E eu fiz uma sequência de reportagem, uma série de reportagens para mostrar esse acidente, que era uma coisa factual. Sim. Me lembro bem que eu saía cedo daqui, num aviãozinho fretado, ia para Petrolina, descia lá e ia contar a história lá do acidente, né? E voltar para botar a matéria no Jornal Nacional ainda daquele dia. Até que, na última reportagem, eu, por acaso, circulando, né, na área, eu olhei para uma trincheira, eram lagoas de vinhoto. O vinhoto é o rejeito, né, como aquelas barragens de rejeito lá de Minas, né, da Vale. Então, na produção de cana-de-açúcar, lá tem uma empresa grande lá
na região do São Francisco, e várias lagoas de vinhoto. Eu passei numa estrada vicinal, aí eu vi uma terra nova. Sabe como é terra nova? Aquele que assim, era um paredão de terra, né? Que era a contenção do rejeito do vinhoto, e vi lá uma faixa assim, sabe, de terra nova. Eu disse, meu Deus, que coisa estranha aquilo ali. Aí dei uma desconfiada, né? Aí chamei um técnico que estava comigo, me acompanhando, eu falei assim, isso aqui não está estranho? Ele foi comigo assim, tá mesmo. Aí fomos ver. Essa terra nova ficava exatamente na direção de um riacho, né, que ia dar no São Francisco. Então, o que aconteceu? A barragem se rompeu, o vinhoto entrou no rio, no riacho, e foi cair no São Francisco e matou os peixes. E acabamos descobrindo, né, dessa forma, o motivo do acidente, que até então não tinha sido esclarecido. O IBAMA da época ainda não tinha descoberto, as investigações ainda não tinham... Estava tudo muito nebuloso, né, nessa história. E foi assim que a gente acabou descobrindo a causa, né, acabou denunciando, né, mostrando para o Brasil inteiro o que tinha acontecido. Sim. E foi a partir desse momento que passei a ficar credenciado a entrar no Jornal Nacional. E aí dividi a cobertura da rede, né, que a gente chama, com o meu amigo Hermano Henning, que era o titular. Eu era o reserva do Hermano, entendeu? E depois fui para Recife, para São Paulo, aí voltei para Bahia algum tempo depois. Eu vou e volto. Vamos continuar. Jornalismo investigativo. Olha, jornalismo investigativo não é uma coisa fácil. Novamente, você tem que depender da fonte segura. É aquilo que a gente estava conversando. Se você não tiver boas fontes, né, para alimentar a investigação, você esbarra em algum momento numa encruzilhada, num beco sem saída. Sim. Né? Eu tenho uma referência de jornalismo investigativo no Brasil, para mim é o melhor de todos, que é o meu amigo Eduardo Faustini, né? Aquele repórter secreto do Fantástico, né? Ele é muito bom, né? Ele já saiu também da Globo, mas ele tinha uma facilidade de ter pautas, né? E de transitar nesse cenário aí de denúncia, sabe? De denunciar mesmo, sabe, nas reportagens dele. Impressionante, mas graças a tudo que ele construiu de fontes, né? De pessoas que já passam para ele, porque chega um momento, quando você começa a fazer matérias investigativas, né, e começa a produzir resultados, quando eu falo produzir resultados, é assim, você denuncia um problema que está acontecendo, que está afetando a comunidade, que está, sabe, levando problemas para a sociedade, e você passa a ser uma referência. E as pessoas passam a lhe buscar, passam a mandar sugestões de pauta para você. Sim. Né? E aí, claro que você vai ter que investigar para ver a procedência daquilo, saber se realmente aquilo é verdade. Mas é um caminho mais difícil, eu diria, né, da reportagem. Né? Porque, assim, às vezes é perigoso, às vezes demanda muito tempo, né? Você tem que... Não é uma coisa que você chega e resolve num dia, né? Não é bem assim, né? A reportagem investigativa, ela tem que se cercar de todas as seguranças possíveis, não só a segurança pessoal, mas a segurança do assunto, Você não pode ser irresponsável. Sim. Não é a denúncia pela denúncia, sabe? A denúncia precisa ser apurada, precisa ser confirmada, precisa ser comprovada. E é atrás dessa comprovação, né, que você tem que buscar, ter o respaldo jurídico, o respaldo, né, seja ele de que natureza for, né, mas é importante você ter essa segurança. Muito bom, gente, muito bom. Para você que está chegando agora, esse é o programa Reflexões,
O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, canal 10.3 da sua TV Quirimurê. Ao meu lado, o repórter José Raimundo, que está aqui tentando nos ajudar a construir um assunto chamado Os Caminhos da Reportagem. E para ele, uma próxima pergunta. Zé Raimundo, hoje, com o avanço das mídias sociais, cada pessoa hoje é uma mídia social. Avançou-se muito. O cara com celular na rua, ele leva o fato para você agora. E a televisão fica para trás nisso. Como é que você vê esse mundo hoje? Olha, é um mundo ainda meio nebuloso, eu diria, Michael. Sabe assim, é um mundo que a gente não vê um horizonte claro, né? Ainda, mas é um caminho sem volta ao mesmo tempo, né? Eu acho que as mídias sociais, a internet de um modo geral, né? É a tendência, é isso que você está fazendo, sabe? Esse programa, esse projeto que vocês desenvolvem aqui, a TV Quirimurê, é maravilhoso, sabe? Quer dizer, eu acho que a tendência é essa. É uma conversa, é um bate-papo a tendência é essa, sabe? Assim, é a comunidade, é a sua comunidade se ver, sabe? E discutir os problemas dela. Sabe? Eu acho que esse é o caminho das novas mídias e isso tem feito toda a diferença também. Tem, sim. Eu acho que não tem volta, não. Infelizmente, a TV aberta, não sei se ela conseguiu se adaptar. Às vezes tem a impressão que ainda não, né? Não conseguiu fazer essa conexão, sabe? Essa transição para falar a mesma linguagem das redes de uma forma que tenha conteúdo, né? Que ela não perca a identidade dela, né? Isso é importantíssimo. Pois é, né? Manter a identidade é importante demais, entendeu? Em qualquer veículo, seja na TV, seja no rádio, no jornal digital, nas mídias sociais, a identidade. Isso sabe assim, não tem nada que substitua a força de você marcar a sua identidade, marcar, sabe, a sua forma, o seu jeito de levar a notícia. Exatamente, é isso. Fantástico isso, fantástico. A gente está chegando aqui ao finalzinho, mas eu quero falar aqui para você 5 momentos marcantes na sua vida profissional. Você consegue lembrar? Caramba. Michael. Eu sei que foram muitos. Mas assim, eu destacaria que eu participei de um projeto com meu amigo Chico José, do Globo Rural, que foi no Rio Amazonas, né? Então nós fizemos juntos o Rio Amazonas. Ele saiu da nascente, eu saí da foz e nos encontramos no meio, né? E isso rendeu 2 programas, né? Em Globo Repórter. Esse foi um momento muito interessante que eu gostei. Foram 60 dias, né, de viagem, subindo o Rio Amazonas até a Tríplice Fronteira, lá em Tabatinga, né? Um outro momento, uma paixão que eu carrego e que eu sempre gosto de revisitar é o Rio São Francisco, né? O São Francisco, para mim, tem uma força muito grande na minha vida, não sei, é tão bom, sabe? Estar perto do Rio São Francisco. É sinônimo de vida, né? E a história do Rio São Francisco é uma coisa assim tão marcante, né? Porque não sei se você sabe, mas assim, o rio nasce ali na Serra da Canastra. Geralmente, os rios correm para o sul, né? Para o sudeste e tal. O São Francisco corre para o norte. Nossa, entendeu? Faz o caminho inverso. Faz o caminho inverso, talvez com a missão de salvar, né? Os nordestinos. São 12 milhões de pessoas que dependem do Rio São Francisco. E ele tem, sabe, uma trajetória tão bonita, né, ao longo, vai produzindo riqueza, vai matando a sede, vai, sabe, socorrendo as pessoas. Aquilo ali é tão emocionante, o Rio São Francisco, e ao mesmo tempo tão desesperador vê-lo sofrendo como ele está sofrendo, sabe, os maus tratos que existem, né, que são depositados nele, são jogados nele, que
é como diria o Dom Luiz Capio, né? Um paciente terminal na UTI. Nossa. Se a gente não tomar cuidado, vamos perder esse milagre, né, que é o Rio São Francisco. Mas outras histórias também, Maia. Como você me pegou assim, eu tenho dificuldade em relacionar 5, né? Senão eu vou tomar o tempo do seu programa grande, todo só para lembrar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vou fazer um pinga-fogo rapidinho para que você possa entender quem é José Raimundo. Tomara que ele consiga em uma palavra definir algumas coisas que eu fiz aqui. Jornalismo. Paixão. Política. Liberdade e independência. Educação. Primordial. Família. Base. Futuro. A Deus pertence. José Raimundo para José Raimundo. Ai. José Raimundo para José Raimundo. O que você diria para ele? Olha, cara, você está ficando velho. Tá cheio de experiência. Ficando velho. Eu costumo brincar com os meus amigos assim, puxa vida, eu estou com 66 anos, né? Aí jogo 20 anos antes, né? Aí percebo que foi ontem. Sim. Aí quando eu projeto isso para frente, meu Deus do céu, daqui a mais 20, estarei com 86 se chegar lá, né? Certamente estarei, botar o pé na cova, né? Porque... mas é isso, eu acho que a vida é isso, assim, o que eu diria para Zé Raimundo, assim, viva, sabe? Não tenha medo, continue sem medo de arriscar, né? Continue perseguindo os seus objetivos aí, e pronto, é isso. Gente, obrigado aí, eu quero agradecer a José Raimundo. José Raimundo, foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Pena que foi muito rápido, passa rápido. E assim, as portas estão abertas para sempre que você quiser trazer uma novidade, contar o que você está fazendo. As portas da TV Quirimurê e do programa Reflexões vai estar sempre aberta para você. Um beijo, um abraço e que Deus abençoe a sua caminhada. O prazer foi meu, uma honra conversar com você, conversar com os amigos da TV Quirimurê, entendeu? Peço desculpa pela falta de jeito. Né? E agora a gente vai curtir, né, o que vem aí, que é uma grande revelação baiana, talentosíssima, uma voz espetacular, que é o Danilo Moreno. Né? Isso. Obrigado. Obrigado também. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta.